edificações dentro desse panorama. Eu vou dar uma passada rapidinho aqui, tá? Porque me comeram parte do meu tempo. E só falando aqui da minha formação, sou engenheiro eletricista, mestre em energia e também doutor em energia na Federal do ABC, brilhantemente orientado pelo professor Sérgio, foi o orientador lá no... A gente só orienta, quando o trabalho é bom é nosso, é um é seu. É verdade. Então vamos começar falando um pouco sobre o panorama geral do setor, né? Então, o setor de edifício está entre os maiores consumidores de energia, rivalizando lá quando se fala de eletricidade no setor industrial. Alguns dados mundiais aí, né, supera 40% total de energia primária, né, em alguns países, dados da Agência Internacional de Energia. O IPCC também tem um capítulo lá, no relatório do IPCC, tem um capítulo específico para tratar do setor de edificações. Né, 32% pelo consumo global, 19% das emissões de gases de efeito estufa e 51% do consumo de eletricidade se dá nos edifícios. 41% nos Estados Unidos e por aí vai, né? Na China, 35%, Hong Kong, 61% em 2000. Hong Kong é um país extremamente verticalizado, um país pequeno. Tailândia também, 44%, e ocupa um papel de destaque, né? Então, todo país desenvolvido tem políticas muito rígidas com relação ao setor de edificações. Uma das áreas mais importantes de pesquisa no setor de energia. Outras informações também, dados da Europa, né? Mais da metade, praticamente metade, são edifícios muito antigos, né? Anteriores a 75 a construção. E o grande problema é que eles têm uma vida útil muito longa, né? Então, uma boa parte desse estoque vai estar operando ainda além de 2050. Falando aqui de dados do Brasil, né? O que é considerado setor de edifícios, segundo a distribuição do balanço energético nacional, é a soma do setor residencial, comercial e público que totaliza 54% do consumo de eletricidade. Não é desprezível, né? Bastante coisa. Então, considerando, né, que são construídos para um período muito longo de uso, né? Qual que é a vida útil de um edifício? Não sabe, né? Quem sabe? Quantos anos tem uma pirâmide do Egito? É uma edificação, está lá de pé, né? Então, assim, o que se deteriora são os sistemas, né? Por isso a gente tem que passar por retrofits para trazer uma maior eficiência. Então tem que se pensar, sim, em eficiência energética nesse setor. E a boa notícia é que, dados aí do Procel, né, tem um programa específico do Procel dedicado a edificações, se chama Procel Edifica. Não sei se já ouviram falar do Procel, é o Programa Nacional de Conservação da Energia Elétrica. Tem um programa dedicado para edifícios e ele estima o potencial de 30% de redução, né, de economia para edificações existentes, que é a maior parte do nosso estoque, basta você olhar São Paulo, e 50% para edificações novas com intervenções lá na fase de projeto. Você que perguntou sobre a obrigatoriedade de fazer algum tipo de instrumentalização. Não existe obrigatoriedade, mas existem mecanismos de certificação. O mais famoso, não sei se alguém já ouviu falar, a certificação LEED, de uma entidade chamada Green Building Council, GBC. O Brasil chegou a ser o 4º país em pedido de certificação, que tem toda uma metodologia com base nisso, que inclusive dá uma pontuação extra para quando você tem estação de carregamento para carro elétrico, só falta o carro elétrico, né? Mas tem pontuação extra, né, na essa certificação nós estamos, CREA lá de Florianópolis, da sede, nós estamos... Está certificando, pelo LEED. Nós estamos em tratativas ainda, já fizeram o orçamento. Sim. De novo, a ideia, a métrica, a metodologia é muito boa, muito legal. Mas virou muito coisa assim de mercado. Eu vou falar também sobre outras, Procel também tem. Então, existe um potencial enorme para a economia de energia, nenhum outro segmento tem um potencial tão grande. Porque o setor de edifícios, diferentemente da indústria, que se olha com muito mais cuidado, né, dado o elevado consumo, o setor de edifícios não. Sempre ficou para segundo plano nessa questão e mais recentemente que começou a se olhar com isso com um pouco mais de cuidado. Então, uma fonte enorme e inexplorada de potencial de eficiência energética.
O programa Procel Edifica, né, que é a vertente lá do Procel para essa área, estima-se o consumo de energia evitado, né, acumulado desde 2015, que foi quando se iniciou esse programa, né, para edificações, já é da ordem de 18,9 gigawatt-hora, principalmente com o programa do selo Procel e o Programa Brasileiro de Etiquetagem. Eu vou falar já o que é. São as duas principais vertentes. Então, o selo Procel, todo mundo conhece essa etiqueta aqui, né? Que está lá no seu ar-condicionado, na geladeira. Até em carro, né? Carro, só que o carro não é do Procel, é do Compet, que é o irmão do Procel, que trabalha com combustíveis derivados do petróleo. Visual é o mesmo. O visual No mundo, é mais ou menos mundial. Todo mundo, isso aqui não é coisa nova, né? Isso aqui já é coisa muito antiga. Lá fora já existe isso há muito tempo também, mas a ideia de você ter visualmente uma fotografia que informe ao consumidor o potencial de economia, né? O quanto aquele equipamento gasta energia. A novidade, que acho que boa parte não sabe, é que existe uma etiqueta nacional de conservação de energia elétrica para edifícios. Está lá, edificações comerciais de serviços e públicas, que é uma alternativa, por exemplo, ao LEED, né, que é uma certificação americana, cara. Então, a diferença é que o LEED é uma certificação ambiental, enquanto a etiqueta é simplesmente uma etiquetagem que olha sob o ponto de vista energético. Considera 3 itens: a envoltória, os sistemas de iluminação e os sistemas de ar-condicionado. Então, 40% do peso para ar-condicionado, 30% para iluminação e 30% para envoltório, que é fachada, coberturas e pisos, que tem a ver também com o ar-condicionado, que vai impactar o consumo de energia do ar-condicionado. Então, isso aqui foi estabelecido em 2012, já faz tempo, mas é voluntário. A etiquetagem não é obrigatória ainda. Existe um movimento forte para que isso se torne obrigatório para edificações novas. E aí entra aquela velha história, né? Se a União Europeia tem esse mecanismo, tá? E é obrigatório para qualquer edifício novo que vai ser construído se etiquetar e divulgar isso no material de divulgação. Já tem uma lei, né, que os novos projetos de edificações Públicas. financiadas por convênio federal, ele vai ter que sair já com algumas É uma portaria instalações do ministério, não lembro qual ministério, mas é da Secretaria de Infraestrutura, de Logística e Infraestrutura, que obriga todos os prédios da esfera federal que vão ser construídos a partir daquela publicação, ou que vão passar por uma grande reforma, obrigatoriamente tem que ser etiquetados como A. Tem que ter energia alternativa, tem que ter Isso. coisa. Mas pensando no mercado privado, se fosse obrigatório para prédios novos, quem ia querer lançar um empreendimento, seja ele comercial ou residencial, e estampar naquele folderzinho de divulgação que aquele prédio é ele? É uma propaganda ruim, né? Então, existe um movimento para que isso se torne obrigatório. Mas hoje ainda é voluntário. E o selo Procel é o complemento, né? Então, a edificação que recebe o A, assim como um motor, como uma geladeira, você pode requerer o selo Procel, tá vendo? Esta edificação consome menos energia. Então, são programas aí bem interessantes para a nossa área. E o mais importante, né? Os prédios não usam energia, né? As pessoas usam. Que o Sérgio, quando mostrou lá a parte técnica, lembra a parte técnica embaixo, a parte comportamental? A parte técnica é fácil, é possível. Agora, a parte comportamental é a parte mais difícil de mudar. E quando se fala de edifícios, a gente está muito ligado a perfil de usuário, comportamento, conscientização, e aí que entra o problema. Entrou uma pessoa no meio, aí a coisa Todo humano. ser humano. Igual eu falo, né? Hábito, né? O que é o hábito? Eu falo, cozinha feijão em casa, aí a mulher coloca lá o feijão nos potinhos e vai pôr no freezer para congelar. E toda vez eu falo, não, espere esfriar, não pode pôr quente lá no freezer. Por quê? Porque gasta mais energia. Né? E aí chega ela, fala, não, mas isso é bobagem, porque a gente sempre fez assim, minha mãe fez assim. Aí eu falei para ela assim, Roseli, eu estudei 4 anos, eu pensei, né? Você estuda 4 anos do curso técnico, mais 6 anos de engenharia, mais 2 de mestrado e mais 5 de doutorado,
para aprender eficiência energética, e a mulher quer discutir com você que pode pôr o feijão quente no freezer. Minha mãe fazia isso. E ela tem razão. Perdeu a bateria. Ela tem razão. Ela e a diarista, as duas lá discutindo ainda. Perdeu na teoria da Perdeu, Aí eu falo, deixa pra lá. democracia, perdeu para 2-1. Pois é. Então, o mais difícil de fato é mudar o ar. Né? E edificação é muito dependente daquela pecinha na frente do volante que é o ser humano. Né? Falando do consumo crudo final, olha o impacto do ar-condicionado, né? Ó, 47%, para prédios comerciais, aqui também, ó, somando aqui dá 46%, com refrigeração, né? Chiller, rejeição de calor, que são as torres, e ventilação, 46%. Então, em média, os prédios comerciais têm a maior parte do seu consumo de energia proveniente do ar-condicionado. Falar um pouquinho de tarifação, porque a gente precisa entender alguma questão com relação a diferentes postos tarifários, para ver exatamente as possibilidades de ganho. Falando de ambientes de contratação, temos dois. Todo mundo já ouviu falar do mercado livre de energia, né? Que é o chamado ambiente de contratação livre, que em oposição ao mercado regulado, né, conhecido como mercado cativo, que é o que nós, meros mortais, estamos conectados, é aquele mercado onde você é obrigado a comprar a energia da concessionária local, diferentemente do mercado livre que você compra de qualquer empresa. Quero comprar energia da Chesf, lá na Bahia. Eles vão puxar um fio de lá da Bahia até a sua casa e ligar no seu poste? Não, a gente usa a rede da concessionária local. Tá? Falando agora do modelo cativo, né, o mercado cativo, basicamente a gente tem dois grandes grupos tarifários, que são as tarifas do grupo A e as tarifas do grupo B. Grupo B, pequenos consumidores, é o que a gente tem na nossa casa, chamada tarifa monômia, você só paga pela energia, que é aquilo que o Sérgio mostrou, ativa. Ela é dividida ainda na tarifa convencional, que é a grande maioria, e a tarifa horária, que é aquela tarifa branca. Você tem cobranças diferenciadas em 3 postos tarifários. Horário de ponta, que é das 17h30 às 20h30, que é a energia mais cara, o intermediário 1 hora antes, 1 depois, e o fora ponta, onde a energia é mais barata. Então, quem conseguir deslocar o seu consumo para horários fora desses períodos, você consegue ter um ganho financeiro. E para grandes consumidores, que acho que a grande maioria dos prédios e das indústrias, todo mundo vai estar nesse grupo tarifário, né, que é a chamada tarifa binômio. A gente paga duas grandezas. Além da energia, que é um valor variável em função do consumo real, você paga por uma reserva de potência, que é a chamada demanda. Você contrata um valor de demanda. Tá? É chamada tarifa binômio. Convencional está descontinuada, foi descontinuada, e hoje a gente só tem também tarifa horária, que, diferentemente da tarifa branca, aqui a gente tem somente 2 postos tarifários. Só um detalhe aqui, falando ainda da energia, né? A energia ativa ela é composta de é a soma de 2 parcelas, a chamada tarifa de energia, que é efetivamente a energia comprada lá na indústria, na usina, na geração, e a tarifa do uso de sistema de distribuição, que é a parcela referente à entrega da energia. Né? Quando você entra no Mercado Livre, você vai receber uma fatura de energia que vai pagar, por exemplo, a Celesc, você vai pagar o valor da TUSD para a Celesc e uma nota fiscal de venda de energia que você vai pagar para a Chesf, por exemplo. Isso é o Mercado Livre. Mas você tem que pagar para a distribuidora para te entregar. Essa que é a chamada tarifa fio, né? Fio B, que o fio A é a transmissão. Tá? Então, só para entender aí, né, a tarifação de demanda e de consumo, né, por diferentes postos tarifários. Essa tarifa, né, do grupo A, uma das principais características é a chamada tarifa horária, né, que é dividido em 2 postos. Horário de ponta, que são 3 períodos, 3 horas consecutivas, de segunda a sexta-feira, no caso de São Paulo, das 17h30 às 20h30. Horário de ponta, e o horário fora de ponta, todas as demais horas do dia. Obviamente, no horário de ponta, a tarifa de energia é muito mais cara, praticamente 3 vezes mais. Então, sempre que se fala em edifícios ou em qualquer instalação
elétrica, a gente sempre tem que mirar aqui, ó. O horário de ponta é onde a gente sempre tem uma maior oportunidade de conseguir redução de custo, né, reduzindo o consumo de energia no horário de ponta. Uma indústria deslocando produção para horários, né, fora do horário de ponta, ar-condicionado, utilizando sistemas de termoacumulação, produzir água gelada, banco de gelo fora do horário de ponta para utilizar nesses períodos. Então tem algumas alternativas. Eu me lembro que uma época eu trabalhava numa empresa que a gente, naquela época, ligava o gerador diesel no horário de ponta, conseguia o A diesel. operação chama peak shaving, é muito usado ainda. O problema é que você tem que fazer essa conta do custo do quilowatt-hora da energia produzida com diesel e comparar com o horário de ponta. Mas isso aí rodou muito tempo numa época em que as concessionárias estavam fazendo o que eles chamavam de energia de substituição térmica. Você comprovava a autonomia, rodava um mês, 30 dias sem consumir nada, zero no horário de ponta, e a concessionária te dava uma tarifa diferenciada. Mas ainda hoje tem muita empresa que faz peak shaving, chega às 17h25, parte o gerador, toca o prédio inteiro e depois às 20h35 devolve para a concessionária. O problema é que você tem que ter um gerador com capacidade para atender 100% do seu empreendimento e com um sistema de partida em rampa. O gerador, quando entra, dá piscada, né? Você imagina todo dia piscar a luz. Avisar todo mundo, pessoal, salvem os trabalhos todo dia, 17h30, porque vai ter uma piscada. Inviável. Então você tem que ter um sistema de partida em rampa, que não tem que ter opção, e a mesma coisa na hora de devolver a carga para a concessionária. Isso, é tudo com programação horária. Programou partida em rampa, 17h25 ele vai fazendo a transferência e faz um paralelismo momentâneo com a concessionária, desconecta a concessionária e aí pau. Tá, mas aqui, ó, veja só, 3 vezes maior o valor do custo de energia do horário de ponta. Né? Quem que é o grande vilão? Por que o horário de ponta é nesse horário, né, às 17h30? Por que é tão mais caro? Deixa eu ver. É tão mais caro por um motivo muito simples, para você tentar reduzir a pressão no sistema, né? O estresse no sistema, ou onde você tem a maior demanda, onde está todo mundo conectado consumindo, onde o sistema está mais suscetível a uma falha. Né? Então, e o grande vilão de fato é o chuveiro elétrico. É o pico, né? Reduzir o pico. É o pico. É o horário que todo mundo está chegando em casa e vai ligar lá o seu chuveiro, que é uma aberração usar isso aqui, uma energia tão nobre, como falou o Sérgio, para produzir calor. Professor, só me tirei informação, eu escutei isso ontem. A pessoa falou que o Brasil é um país que tem chuveiro elétrico. Não é o único, mas... assim, falando no Rio tem chuveiro elétrico, maçantemente, É. É o Brasil mesmo? Só o Brasil? Sabe por quê, né? Desculpa, Haroldo. Sabe por quê, Pode- né? A cultura da hidrelétrica. No começo a energia era barata e abundante. E isso é uma forma de levar esse conforto de uma forma barata e abundante também. Você tinha sobrando. Assim como foi feito o gasoduto Bolívia-Brasil, que você tinha excesso de gás ali, o modelo de contrato feito ali, você pagava por tudo, Pay for pay. e aí se incentivou. Uma série de indústrias, principalmente no ramo ceramista, fez o retrofit. Aí depois, na hora que chegou na capacidade, Bolívia falou, ah, não, agora eu quero mais. Aumentou, o cara falou, pô, Tá todo mundo tem dependente. incentivo aí, agora inviabilizou meu negócio. Aquele falando aqui, eu Quanto trabalhava no custa- hospital, tinha caldeira elétrica. Quanto custa um chuveiro elétrico? Caldeira elétrica É, barato. 20 reais. Quanto custa um chuveiro elétrico? É barato? 20 reais, 30 quase. pila. Não, 20 também não, né? Não, custa esses gordinhos aí. É baratinho. 40 reais você compra uma duchinha elétrica, não compra? Quanto custa um aquecedor de passagem de 15 litros por minuto, por exemplo, para aquecimento a gás? 1.500. Aí você entende por que o chuveiro tem tanta penetração. Mas os prédios novos, né, principalmente residencial, aqui em São Paulo é uma tendência de projeto, porque é vantagem para o incorporador. Todo projeto novo nasce com aquecimento a gás. Por um motivo muito simples, esse custo não é do incorporador, ele entrega o ponto. O aquecedor, quem vai ocupar vai ter que ir lá e comprar. Então, isso economiza muito. Você pegar um prédio, um apartamento, por exemplo, com 2 banheiros, um chuveiro médio aí, 6.000, 7.000 watts, você está tirando 14 kW por apartamento de carga instalada.
Isso para um apartamento já faz diferença. Imagina para um condomínio com 300 unidades. O quanto você não economiza no dimensionamento do teu sistema elétrico. Então, para o incorporador é vantagem. Outra coisa é o conforto do uso incomparável. de uma ducha. Comparável. Isso aqui depende do lugar onde você está, a altura manométrica que você tem, se é casa especialmente, você tem ali uma goteira, né, para tomar banho. Aí 10 vezes mais água, né? Eu sou o cara chato que Depende põe. se você colocar, por exemplo, restritor de vazão, você consegue ajustar para uma vazão coerente, que é 12 litros por minuto. Desculpa, Sérgio. Mas esse tem um outro problema. É mais confortável, você vai ficar mais tempo, Sim. vai consumir mais água. É outro problema do outro lado. Mas é isso que eu faço um balanceamento energético e hídrico, né? Em casa eu que economizo. Agora quando eu vou pro hotel, cara, que delícia. Aí no hotel você chega lá e enche a banheira. Não, infelizmente, infelizmente é aquilo que o Sérgio falou, né? Todo mundo gosta de fazer propaganda, aquela pintura verde, né? Todo mundo chama isso de pintura verde. É você se dizer verdinho, socialmente, ambientalmente correto, mas na prática todo mundo quer conforto. Entendeu? Alguém, quando abastece álcool, decide colocar álcool ou gasolina, você está pensando lá no mico-leão dourado, você está pensando em qual vai ser mais barato. Qual você vai rodar mais, gastando menos. Você não está pensando que o etanol emite menos. E a gente tende a pensar isso. Entende? Não dá para ser romântico de achar que todo mundo... Não é. No fim das contas é custo e conforto. Tá? Então o grande vilão sempre foi o chuveiro, mas isso tem passado por algumas mudanças. Isso aqui está lá, lembra que eu falei da ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico? Até o link aqui. Quem quiser, entra lá, procura lá para fazer pesquisa. A gente consegue fazer por escala de tempo, por dia, por mês, por ano. Tem um link lá onde você encontra lá a demanda máxima. O que é a demanda máxima? É o horário onde é registrado o pico de potência que está sendo demandado do sistema. Eu trouxe dados de 2019 exatamente pré-pandemia, né? 2020 e 2021 não serve de parâmetro para nada, para qualquer tipo de análise. Olha lá, janeiro de 19, a demanda máxima ocorreu às 15h50. E assim ocorreu também, todos, com exceção de junho, julho e agosto, que são os meses de inverno, todos os outros meses o pico de potência ocorreu no período da tarde, não à noite. Que aconteceu às 18h24, aqui às 18h37 e 18h25. Isso que eu não justifico Junho, nada, agosto entendeu? e julho. Mas qual é o motivo de deslocamento do ponto de... Essa é a pergunta que eu quero fazer. Por que o deslocamento do pico de demanda está consistentemente deixando de acontecer no período da noite, do início da noite, que é o horário de ponta, no nosso modelo tarifário, e está começando a acontecer no período da tarde, especialmente nos meses quentes? Os processadores. É a maior hipótese, é exatamente essa. É o elevado consumo por conta do ar-condicionado. Então, de novo, o ar-condicionado entra aí no radar do consumo de energia. Né? É por isso que não faz sentido mais o horário de verão. Exatamente por isso. O horário de verão, na verdade, o objetivo era você deslocar o início do consumo, principalmente por conta da iluminação, também do chuveiro, mas já se mostrou totalmente inviável por conta desses números. Né? Então, acabaram com o horário de verão, porque o custo para você implementar e todo acabava não valendo a pena. Então, mas a questão de, digamos, analisando agora a questão na cadeia de consumo, acordando mais cedo, dormindo mais tarde, você tem um consumo, digamos, né, econômico maior. Isso não tem estudo em cima desses horários e porquê do horário de verão passar só em tarifa energética, né? Mas entre acordar mais cedo e dormir mais tarde, toda a economia... O horário de verão, ele tinha a ideia exatamente de deslocar para você não ter um pico elevado. Essa era a ideia, dar uma distribuída no negócio, chatar a curva. Sim. Você chegava em casa, estava ainda claro. Sabe? Você acabava tomando banho mais tarde, ligava a iluminação mais tarde.
mas a iluminação está cada vez ocupando um peso menor na matriz de consumo, então estava tendo economia da ordem de 1,5%, 2%, aí não compensa o transtorno. Isso daí tende a mudar essa classificação de horário de ponta, de pico, isso vai mudar. Tem que mudar porque já não faz mais sentido você ter horário de ponta só no período do início da noite. Então, ou vai ter um horário de ponta diferenciado para verão e inverno, Mais um, né? ou 2 períodos de 2 tarifas de ponta. Mas está relacionado à demanda, né, e o consumo. Consumo, Se tu tiver basicamente. energia abundante, Mas o problema não é só a energia. Dá uma olhada na conta de energia, e isso varia, desculpa, Haroldo, só para... Isso varia, você tem a tarifa da energia e a de transmissão. É a TUSE. Então, na hora que você tem o pico, você não consegue transmitir tudo. Então, esse horário ele sobe bem mais. Se você conseguisse diluir isso, ou achatar esse pico e distribuir ele ao longo do dia, seria o ideal. Então, você sobretaxar é uma forma de você obrigar os consumidores a tentar distribuir isso ao longo de outros horários. Essa é a lógica. Que deixa de ter sentido só às 17h30. Está vendo aqui que o pico de consumo tem potência, na verdade, tem ocorrido mais na parte da tarde. Tá? Um detalhe é que eu peguei o sistema interligado nacional como um todo, mas você consegue ver por subsistema. O sul, sudeste, centro-oeste, então você quer ver na região norte, aí você consegue fazer esse recorte também. É legal fazer esse recorte, porque você vê o perfil da população diferente. Sem dúvida, sem dúvida. Estava vendo ontem, inclusive, já ouviram falar de um relatório de posses e hábitos de consumo? É um relatório que diz lá, e tem lá dados inclusive do chuveiro. Quantidade de chuveiros por domicílio, tempo médio de banho, é bem interessante. só uma questão de achatar a curva, né? Com o avanço da implementação da fotovoltaica, você consegue achatar essa curva, né? Porque tu tem assim, aonde que está a grande população? Está no trabalho, tem área com gasto de consumo de energia térmica, né? Consegue achatar o horário de ponta, se deslocar o horário de ponta para o período da tarde. Porque assim, a geração fotovoltaica hoje, basicamente a gente está falando do sistema conectado à rede elétrica. Trabalha com um sistema de medição líquida, net metering. O que você se acredita hoje? Você instala um sistema de medição. Você paga pelo balanço entre o que você consumiu da concessionária e o que você devolveu. Tá? Pela diferença. Então, se eu consumir, ver a conta lá, 500 kWh e eu gerei 200 kWh que foi injetado na rede, eu pago essa diferença. Só que quando você tem uma simultaneidade de cargas grande na tua casa, no horário em que está sendo gerado, ou seja, de dia, parte dessa energia não vai ser injetada, mas vai ser consumida. E uma outra vantagem da fotovoltaica é que você diminui uma etapa, que é a etapa de transmissão, né? Que é o que o Sérgio falou. O problema das hidrelétricas é muito bom, mas você não pode construir em qualquer lugar, né? Vamos fazer uma hidrelétrica aqui na Paulista, né? Está perto do centro de consumo, só falta um rio. Né? Então, tem uma embaixo da Paulista. Tem. Embaixo da Paulista, tem um na Sumaré, em São Paulo, mas não tem grandes desnível, né? Para ter uma boa hidrelétrica tem que ter duas coisas, pelo menos. Né? Ou uma ou outra, né? Ou grande vazão, Os dois. ou um mais ou outro. O ideal seria os dois, ou grande volume de água ou grande desnível. Henry Borden, por exemplo, não tem grande vazão, mas tem grande desnível. Itaipu tem os dois. Tanto é que é maior do É o maior do mundo em produção de energia. Produz mais que 3 Gargantas. Que é maior. Não, aquilo é... 3 Gargantas é a maior de potência instalada, mas produz menos vezes na vida. Aquilo é bacana. É bacana. Vá para quem for para Foz do Iguaçu, tem Ilha Solteira é bacana. 3 passeios que você não pode deixar de fazer. Um deles é as cataratas, o outro é visitar Itaipu, tem 2 visitas, uma que você só vê a parte externa, outra que você vai visitar a casa de máquina e tal, eu fiz, e outra é lá no Paraguai comprar muamba, né? Vai lá comprar meia e pendrive para vender. Você está vendo quando a gente teve a reunião lá? Não, nós fomos agora esse ano, tivemos agora em agosto. Porque aí é uma visita diferenciada. A gente foi com o pessoal lá do CREA Paraná. Não, mas aí foi outra pra visita. Muito mais. Esse ano de novo. Eu fui
fui assim, excursãozinha. É. Lá. Passa perto da turbina, Não, mas vê lá a central de controle, que você tem aquela linha lá, né, que divide, o paritário, né, Paraguai, Brasil, Itaipu binacional. Mas vale a pena, é uma visita que de fato vale a pena. Vale mesmo. Tá, então o grande vilão é o ar-condicionado, tá, gente? Só lembrando, né, os dois principais tipos, né, sistema de expansão direta, que é aquele que tem o menor desempenho energético, como por exemplo o split, um ar-condicionado de janela. Mas basicamente o que se usa, né, a rigor para grandes empreendimentos é expansão indireta, que é a central de água gelada, que tem um maior desempenho energético para grandes ambientes. Indicadores. Vamos lá, os principais indicadores de desempenho para ar-condicionado. O primeiro deles é o COP. Né? O COP, que é o coeficiente de performance, que é exatamente a razão, né, entre o calor removido ou fornecido ao ambiente, depende se você está trabalhando no modo aquecimento ou resfriamento, dividido pela energia consumida. Né? Então é exatamente a razão entre o trabalho realizado e a potência consumida. Ou seja, lembra daquele gráfico lá, energia de saída e energia de entrada? É exatamente isso. O COP é um número adimensional, obviamente tem que estar com tanto entrada quanto saída na mesma unidade, para você ter um valor adimensional. E quanto maior o valor do COP, mais eficiente é o seu equipamento. Um exemplo aqui, né, ó, uma placa de um split que tem lá 11.000 BTU por hora de capacidade de resfriamento e a potência dele, né, consome, então energia de saída 11.000 BTU, energia de entrada 1.080. Mas aqui o fabricante foi bonzinho, já até colocou. 11.000 BTU equivale a 3,22 kW. Os novos engenheiros, então, que não sabem fazer mais transformação de unidade. Aí já põe lá para não ter. Está aqui a relação, né, 1 BTU por hora vale 3,41 watts. Então, se eu dividir 3.220 watts por 1.080, esse equipamento tem um COP de 2,98. Nesse caso, tu pode usar para projeto, né? Ou Sim, o COP é um indicador importante para você comparar equipamentos para ver qual é o mais eficiente. Tá? Então, o projetista tem que olhar para o COP sempre pensando em eficiência energética. Tem outras formas que é o próprio mecanismo de etiquetagem, mas para equipamentos de grande porte como o Schiller, não são participantes do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Então você tem que olhar para o catálogo para ver o COP, que é um indicador importante. Na realidade, isso vai interferir no projeto do sistema, né? Você não faz projeto em pintura Claro. qualquer equipamento. Você faz projeto em função do equipamento. Função do equipamento. Instalação. O projetista faz o cálculo da carga térmica, dimensiona quanto ele precisa de capacidade de refrigeração e com base nisso ele informa o projetista de elétrica qual a potência que aquele equipamento consome. Mas as boas práticas de projeto hoje, principalmente para empreendimentos de grande porte, sempre tem que passar por uma etapa de simulação termoenergética. Então hoje tem software, você constrói o seu prédio num modelo 3D, utilizando um SketchUp, um Revit, e roda um modelo de simulação energética do mais famoso, chama Energy Plus, que vai simular. Você coloca lá o COP do teu equipamento, o horário de funcionamento, até os materiais com que o prédio foi construído, né, o tipo de acabamento, espessura de reboco, embolso e tipo de vidro, até a orientação solar, tudo isso entra como dado de entrada para simular. Isso facilita muito que você consegue simular cenários. E se eu trocar o vidro por um vidro com um coeficiente térmico melhor? E se eu trocar o equipamento por um COP e tal? E se eu girar o prédio? Tudo isso interfere. O que antigamente era feito lá de forma empírica, hoje você constrói no modelo 3D. Então isso sim é dado de projeto. Dentro de casa, aqui no Brasil, a gente tem, né, do Inmetro, né, que é do Procel, o Programa Brasileiro de Etiquetagem. O problema é que ele os equipamentos que são participantes do programa é somente split e ar-condicionado de janela, que é uma aberração. Ar-condicionado de janela, vamos combinar. Nem usa mais. Mas ainda tem para vender. Tem para vender e usa, viu? A única vantagem desse equipamento é a simplicidade, você põe em qualquer lugar, rapidinho instala, e a robustez. Você pega a portaria aqui de prédio aqui em São Paulo, tem
o ACJ que está lá há 30 anos esgoelando, fazendo barulho, mas está resfriando. Gastando muita energia, mas está. Mas é uma aberração mesmo. Né? Então, assim, mas o programa não contempla selfie, não contempla VRF, não contempla Schiller. Então, e ele chama de coeficiente de eficiência energética, que é a mesma metodologia do COP. Né? É o valor, está aqui a watt-hora por watt-hora. Né? Então, é consumo por consumo. Capacidade de refrigeração dividido por consumo de energia. Então, você tem lá 3.2 aqui, por exemplo, classificado como A. Também, quanto maior o valor do CE, melhor é o equipamento. O outro indicador, que é basicamente a mesma coisa, a única diferença é que ele não é adimensional, né? Ele normalmente é referido em termos de a capacidade de refrigeração em BTU e o consumo de energia em watts. Né? Então ele vai te dar um valor em BTU por watt. Basicamente significa, para cada watt de energia, quantos BTUs eu consigo produzir de capacidade de refrigeração. Então, quanto maior esse número, também melhor é o equipamento. Outro bastante usado é quilowatt por TR, que ele tem uma relação contrária. Né? Esse é até mais intuitivo. Né? Para produzir 1 tonelada de refrigeração, todo mundo sabe o que é TR. Né? Tonelada de refrigeração é uma unidade de energia de refrigeração que equivale a 12.000 BTU por hora. Tá? Para produzir 1 tonelada de refrigeração, quantos quilowatts eu gasto de potência? Então, quanto menor esse número, melhor é o nosso equipamento. E tem uma relação, né, entre kW por TR e COP. Né? 3,50 kW por TR igual a 3,52 dividido por COP. Então, se você quiser saber, por exemplo, a potência elétrica do teu equipamento, conhecendo o COP, basta substituir esse valor aqui. Né? Claro que eu tenho que saber também de quantas TRs. Tem até um exemplo aqui. Ó. Olha lá o impacto do COP no consumo de energia. Tem lá um chiller de compressor alternativo e do compressor centrífugo, ambos de 500 TRs, ou seja, produzem o mesmo trabalho. No caso do primeiro, tem um COP de 5.4, fazendo a continha lá da 0,6 kW por TR. Então, para produzir uma TR, esse cara gasta 0,6 kW. Precisa de 0,6 kW. Enquanto esse, tem um COP maior, 0,4. Então, só aí a gente já vê que este cara aqui, ó, veja, para produzir o mesmo trabalho, lembra daquele conceito de eficiência? Realizar o mesmo trabalho gastando menos energia? O valor do investimento do equipamento. Vamos falar disso. Então veja, os dois realizam o mesmo trabalho, 500 TR, só que esse precisa de 526 kW de energia de entrada, enquanto esse precisa de 247, o que não é desprezível. Vale a pena trocar um chiller antigo por um novo? Tem que fazer a conta. Quanto isso representa, né, de economia anual? Né? Falando aqui de um de 326 para um de 247, pensando em termos de potência. Né? Quanto isso vai me demandar de consumo de energia? Vamos supor, funcionamento das 7 às 19, segunda a sexta, 20 dias úteis, operando a plena carga, o que não é sempre verdadeiro, mas vamos assumir. E o custo médio de energia é 75 centavos. Então a energia economizada vai ser, só lembrando, né, energia é potência em quilowatt vezes T em horas, por isso a unidade é quilowatt-hora, né, unidade de energia. Então a potência economizada, que é a diferença entre os dois chillers, vezes 10 horas por dia, vezes 20 dias, médios por mês, vezes 12 meses, chegamos lá no valor de 189.600 kWh. É um bom número, né? Que dá um custo aí anual evitado de R$142.000. Mas, obviamente, a gente tem que trabalhar com algumas análises que eu vou falar rapidamente daqui a pouco. Ver a viabilidade disso, né? Ok, quanto custa esse chiller? Em quanto tempo eu vou recuperar esse investimento? Tudo isso tem que ser avaliado. O problema é que a maior parte dos sistemas não opera sempre a plena carga. Né? Ele sempre opera cargas parciais em função de sazonalidade, carga térmica, o pessoal sai para almoçar, então ele está sempre modulando em função da carga térmica. Né? Que, só para ter uma ideia, né, o fator de capacidade, que é exatamente essa diferença entre pico e vale. Um escritório, por exemplo, ó, de baixa ocupação, o fator de capacidade é 0,4. Então ele está modulando e, na média, trabalhando a 40% da capacidade.
O problema é que os indicadores que a gente viu até agora somente mostram valores a plena carga, né? Tanto COP quanto o EER a plena carga. Tem outro indicador definido também pela ANSI, né, que é exatamente esse mesmo indicador, só que trabalhado a cargas parciais, né? Então é feita uma ponderação dos valores, trabalhando com o Schiller, fazendo medição do desempenho a 100%, 75%, 50% e 25%, por essa ponderação aqui, né? Então se considera, por exemplo, que 42% do tempo ele está a 75% da carga e 45% do tempo a meia carga. Isso é feito através de ensaio em fábrica para te dar um valor médio, que é chamado de PLV, que é também adimensional, exatamente igual ao COP. Só que o PLV vai te dar uma sinalização um pouco mais fiel ao funcionamento médio do equipamento. Isso aí vem do Fabricante, catálogo do fabricante. Um outro índice, esse é novo, também definido pelo Inmetro, né, em substituição ao CEE, lembra que a gente viu lá? Coeficiente de eficiência energética. Vai passar a ser métrica obrigatória em dezembro desse ano. Né? Então, os equipamentos que eram etiquetados pela plena carga agora vão ter que passar também por uma etapa de ensaios para definir exatamente o desempenho dele a cargas parciais devido ao fator sazonalidade. Então tem essa portaria aqui que define lá os critérios de cálculo, metodologia de ensaio e também os prazos para você implementar essa nova métrica de medir desempenho de equipamento. De novo, só Schiller e ar-condicionado de janeiro. Haroldo, Pois não. essa verificação quem faz é o Inmetro ou é a própria empresa que fabrica ela? Não, a empresa informa para o Inmetro. Ela faz os ensaios sobre aquela métrica e informa. O que mudou, né, na verdade, aqui a etiqueta nova, né, entrou duas faixas novas. Né? Antigamente ia de A até D, a ABC, era de A até E. Entrou mais uma faixa que é F, né? Então teve mais uma faixa e ele passa agora a informar. Ele tem lá o fluido refrigerante, né? Tá lá R410, R22, R134A. Aqui a classificação, o consumo anual. Como ele trabalha pensando no período de sazonalidade, então ele faz uma média ponderada e vai te dar aqui o consumo médio anual. Então esse equipamento aqui, por exemplo, ele tem o consumo previsto anual de 1.033 kWh por ano. Com qual padrão de uso? Um padrão normalizado de 2.020 horas por ano, seguindo a questão sazonal, que ele também considera esses ensaios aqui. Ó. É feito o teste a plena carga com a temperatura de bulbo seco, né, temperatura externa de 35 graus, a carga parcial e também com 29 graus de temperatura. Então ele faz um teste e faz uma ponderação desses valores, considerando 2.020 horas anuais. Ele te dá uma previsão. Claro que é um valor normalizado, todos são feitos sob a mesma condição, para poder comparar, mas na prática, obviamente, certamente não vai bater certinho com esse valor aqui de consumo anual. Aqui a tabela, né, exatamente igual ao anterior. E os indicadores, né? O indicador é sempre bom para a gente poder comparar algumas informações. Então, método para medir desempenho, né? Apresentado por meios de cálculos e tal. Aqui eu estou falando de indicadores gerais, né? A gente falou de métricas de medição de desempenho de equipamentos, agora indicadores gerais. O primeiro deles quilowatt-hora por metro quadrado por ano. Se eu quero comparar edifícios, como é que eu posso medir e comparar? Obviamente tem que ser a mesma tipologia. Eu não posso comparar um prédio de escritórios com uma escola. Mas sendo mesma tipologia de edifício, por exemplo, um escritório, eu posso comparar o meu edifício com o edifício vizinho. Né? De que forma? Quilowatt-hora por metro quadrado de área construída por ano, exatamente para você eliminar o fator sazonalidade. Posso também fazer per capita, né, população do prédio, se é um restaurante por refeição servida,
Se é uma escola, posso fazer quilowatt-hora por aluno, a mesma coisa para hospital ou hotel, para a indústria, o que o Sérgio comentou, né? O consumo específico, quilowatt-hora por motor produzido, quilowatt-hora por tonelada de alumínio e assim vai. Para data center, esse daqui é bem usado, né? O PUE, que é o Power Usage Effectiveness, que é essa formulinha aqui, ó, que é a energia total consumida dividido pela energia consumida somente pelos equipamentos de TI. Imagina que você tem um prédio que abriga um data center, um CPD. O que seria ideal? Que toda a energia fosse consumida somente para equipamentos de TI. Né? Ou seja, Dedicado. exato. O que na prática nunca acontece, porque eu sempre vou ter dentro do meu data center que gastar uma parcela de energia com iluminação, com a perda de eficiência dos no-breaks e também com, principalmente, refrigeração. O data center gasta muita energia com refrigeração. Então, suponho que o meu prédio gastasse 100 mil kWh de energia total e 50 mil somente com os equipamentos de TI, o meu PUE ia dar 2. Idealmente seria 1. Ou seja, não gastasse nada de energia com iluminação, climatização, nada disso. Imagina construir um data center lá na Sibéria, né? Com aquela sala escura. Talvez desse certo. Tá, mas é um indicador de eficiência do teu sistema, do ponto de vista energético. E específicos, né, alguns aqui, os mais usados, o primeiro deles é kWh por TR. Lá a gente viu por potência, né, kW por TR, que é kWh, ou seja, o consumo de energia daquele equipamento dividido pela quantidade de TRs produzidas e integralizadas dentro da mesma base de tempo. É óbvio que eu tenho que instrumentalizar, aí vem de acordo com o que o Sérgio falou da questão da indústria 4.0. Quando você instrumentaliza a sua planta, você começa a medir e tem condição de criar indicadores. Obviamente, aqui eu estou falando de sistemas de grande porte, né? Especialmente sistemas de água gelada, né? Central de água gelada, etc. A mesma coisa para consumo de água. Central de água gelada que utiliza chillers com sistema de condensação à água, eu tenho que ter uma torre de esfriamento para rejeitar o calor retirado do fluido refrigerante. O problema é que essa torre ela perde muita água porque o próprio processo de remoção de calor é um processo evaporativo. Então eu tenho perda de água por evaporação, por arraste, que é quando liga aquele ventilador, aquele exaustor, e por purga. Parte dessa água você tem que drenar todo dia para evitar a saturação dos produtos que você usa para tratar essa água. Então, a torre de esfriamento também é possível medir a quantidade de litros que eu estou gastando na reposição da torre para cada tonelada de refrigeração produzida. Obviamente eu preciso de instrumentação, né, que é isso aqui. Então eu tenho que ter no mínimo, né, na minha central de água gelada, um hidrômetro para medir a quantidade de água reposta na bacia da torre, um BTU meter na alimentação de água gelada para a minha torre, né, para o meu prédio, para os meus fancoides, e um medidor de energia que está medindo a energia geral da minha central de água gelada. Se eu tiver tudo isso integrado no sistema IoT, por exemplo, eu posso ter isso aqui inclusive em real time e acompanhar para ver se isso está sofrendo alteração, se está subindo, se está descendo. Porque à medida que começou a aumentar o kWh por TR, significa que o meu sistema está perdendo eficiência. Ok? E benchmark, né? Benchmark é importante para fazer comparação, né? Isso aqui é uma tela de que eu estou desenvolvendo, inclusive, isso eu trabalho no Centro Paula Souza, que é responsável pelas ETECs e FATECs. A gente está fazendo um mecanismo lá de gestão de energia, benchmarking para 300 prédios, são 297 na verdade. São os prédios das escolas técnicas do estado de São Paulo, que são 222, e as FATECs, que são as faculdades de tecnologia. Com indicadores, né? Então eu tenho aqui o consumo total, aqui eu tenho o kWh por aluno, então eu tenho inclusive um ranking, isso ranqueado. É que aqui não dá para ver, mas quando você coloca o mouse em cima, ele mostra lá o valor.
a gente consegue comparar que o valor médio, ó, 271 é a média, 271 kWh por aluno, em média, para cada unidade. Quilowatt-hora por metro quadrado, tem um aqui que está destoando, né, está fora da curva. Aqui a questão de excedente reativo e aqui a contratação de demanda, né, como é que está a demanda contratada versus o que efetivamente está sendo utilizado. A gente está fazendo um trabalho lá de reajuste dos contratos, que 70% dos contratos nossos lá tinha que passar por algum reajuste, ou reduzir o valor da demanda, que eu estou pagando por um valor que não estou utilizando, ou aumentar a demanda, porque quando você ultrapassa essa demanda contratada, você paga multa. O valor é o dobro da tarifa em situação regular. Ô Haroldo, a demanda tu não pode ir todo mês, eu quero baixar, Não. eu quero baixar. Você só pode Tem um alterar, prazo, né? senão aí era fácil, né? Aí eu falo, em julho eu sei que vai ter férias, eu vou reduzir a demanda. Em dezembro também, no resto, mas não dá. Você só pode fazer ajustes de demanda a cada janela de 12 meses. Então, assim, se você contratar um valor muito alto, você está pagando um custo fixo sem uso. E se contrata um valor muito baixo, um único instante em que você ultrapassa, o intervalo de integração é a cada 15 minutos. Então, a cada 15 minutos, o relógio faz uma leitura instantânea. Então, se a cada 15 minutos, se em um único instante no mês, você ultrapassou com uma tolerância de 5%, você paga muito. Vai pagar. Então, isso aqui, gente, olhando em termos econômicos, né, olhar para o consumo de energia, cruzando com esses indicadores, quilowatt-hora por aluno ou por metro quadrado, nesse exemplo. Energia reativa, o que é energia reativa? É aquela que você paga sem produzir trabalho, né? Energia que vem de cargas indutivas, que é exatamente uma grande característica dos sistemas de ar-condicionado, motores, né? O motor é carga indutiva. Então, onde tem muito equipamento de ar-condicionado... campo magnético. Campo magnético, exatamente. O campo magnético, e aí como é que a gente resolve isso? No caso dos motores, a gente tem o campo magnético, proveniente da energia indutiva. Como é que eu corrijo isso? Instalando um equipamento que tem a polaridade oposta, né? Que é uma carga capacitiva. Já ouviram falar de banco de capacitores? Capacitor, né? Banco de capacitores. Então, o banco de capacitores tem por função exatamente corrigir fator de potência para deixar dentro do limite que é estabelecido pela ANEEL, né? Isso aí não é das concessionárias, que é de 0,92. Então, passou disso, você paga por esse excedente que não produz trabalho. Tá? Banco de capacitores tem payback inferior, já vi payback de 8 meses. Então você está pagando lá 8 mil, 10 mil de reativo, põe lá o banco de capacitores. Em menos de um ano você paga essa conta e daí para frente é lucro. Tá? Então reativo, então a energia ativa, né? Energia reativa e a contratação de demanda que tem que estar muito bem casado com a sua real necessidade. O detalhe contrato de demanda, sempre olhar um ciclo completo de faturamento. O que é um ciclo completo? 12 meses. Porque você tem sempre sazonalidade. Se você tiver 2 anos para poder analisar, melhor ainda. Porque você consegue comparar janeiro com janeiro, fevereiro com fevereiro, traça um gráfico e você vê essa curva como é que está. Está muito longe do limite, baixa a demanda contratada. Está pagando multa, eleva a demanda contratada. Outro exemplo, né, de dashboard ainda do nosso sistema lá de gestão de energia, né? Olha lá, aqui a gente tem lá a variação do consumo de energia e os indicadores, né? Ó. Nessa escola aqui, Tec Pirituba, 12,87 kWh por aluno dentro desse mês. Né? Aí tem lá o quilowatt-hora no ano, acumulado, o custo total, quanto equivale a 11 mil cafezinhos, 3.800 hambúrguer. Isso aqui é legal, porque lembra que a gente falou que o mais difícil é mudar comportamento? Quando você traz publicidade, você coloca isso lá, ó, e a gente tem um projeto lá que é para instalar, o nosso programa lá chama PETS, Programa de Energia, Tecnologia e Sustentabilidade. Chamado PETS TV, que é
colocar em todas as unidades, a nossa meta é até o meio do ano que vem, colocar em pelo menos 50 escolas. Esse dashboard numa TV, sabe essas mídias de elevador que fica lá rodando notícia? Vai ficar rodando notícia da escola, horário de calendário, enfim. Notícias de interesse da unidade, mas também isso aqui, ó. Trazer publicidade. E essa economia vai ser revertida em investimento e qual que é o objetivo dessa economia? Qual que é a ação? No Centro Paula Souza? Não, digo, isso é um programa, certo? Não, isso aqui eu estou falando de um programa específico, é um exemplo. Sim. Que a gente está fazendo lá nas ETECs e FATECs para o quê? Para trazer publicidade. Muitas vezes a pessoa nem sabe o quanto consome de energia, quanto foi o consumo de energia desse mês em relação ao mês anterior, quanto foi em relação ao mês passado, e criar um ranking, criar uma competição positiva entre as escolas, porque eu tenho certeza que o diretor que vê a escola dele lá no fim da fila vai querer subir o ranking e tal. Então isso é governança, né? Trabalhar com governança exatamente para o bom uso do dinheiro público, e faz meta também o governo do Estado de São Paulo tem um plano 2020-2030 de redução de gastos com energia. Isso veio da CIMA, Secretaria de Meio Ambiente aqui do Estado de São Paulo. Então, o Centro Paula Souza tem 300 prédios próprios. A secretaria inteira são 5.200. Então, você imagina o potencial de economia que não se tem. Né? Se no setor privado muita gente nem sabe o que é uma demanda contratada, ninguém nem olha direito para uma fatura de energia, primeiro que ninguém nem sabe interpretar uma fatura, imagina nos prédios públicos. Então aqui tem um grande potencial de redução de custos, né, energéticos. Legal, a gente viu lá a economia que a gente tem só com a troca do chiller, né? Mas vale a pena? Tem que fazer conta. Basicamente, 3 métricas aqui que eu vou mostrar. Uma coisa interessante, que é importante, é nunca usar somente um indicador, né, para ver se aquele investimento é viável ou não. E a gente trata a ação de eficiência energética como investimento. É um investimento. Que você vai se remunerar com o quê? Com a economia. Então, a primeira delas é o chamado valor presente líquido. O que é o valor presente líquido? Trabalha com juros compostos, né? Só relembrando, né? Se eu quero calcular o valor futuro, tendo um valor presente a essa taxa de juros, eu calculo dessa forma. E se eu quero calcular o valor presente sabendo o valor futuro, é isso aqui. O VPL, ele considera uma série de economias de energia ao longo do período de vida útil daquela ação de eficiência energética, trazidos a valor presente. O que é isso aqui? Então depende da taxa de juros e do tempo de vida útil, né, daquela ação de eficiência energética. É calculado dessa forma. Né? Então é a somatória para todos os períodos trazidos sempre a valor presente. Que é isso aqui. Ó. Então eu tenho aqui o valor de investimento, é sempre negativo, vamos supor. Vou investir R$100 mil nessa ação de eficiência energética, é negativo. Isso vai me dar R$1.000 por mês de economia. Então vou lançar uma série constante aqui de R$1.000 ao mês. E o VPL considera trazer tudo isso a valor presente e somar o que tem de positivo com o que tem de negativo. E se o valor presente é positivo, né, maior que zero, a ação é viável sob essa ótica. Okay? Trazido a valor presente, eu investi 100 mil aqui, trazido a valor presente deu 80 mil, quer dizer, não é viável. Eu estou gastando mais do que estou me remunerando. Ou aumenta o período. Ou aumenta o período, mas aí depende da ação, da vida útil da ação de eficiência energética. Ou aumenta o período, coloca um equipamento que tem uma vida útil maior, ou põe um equipamento que tem uma economia maior, se te dá aportes mensais maiores. E qual que é a taxa de juros que a gente usa aqui para esse cálculo? Né? Lembra da taxa de juros? Eu tenho que trazer a valor presente utilizando lá o I, que é uma taxa de juros qualquer. É a taxa mínima de atratividade, que é exatamente
o quanto o decisor, o dono do talão de cheque, está disposto a receber. Então a taxa mínima de atratividade representa o mínimo que o empreendedor se propõe a ganhar. A minha taxa, se o mercado está me remunerando com 12% ao ano, essa tem que ser a minha taxa mínima. Ok? Eu vou aceitar me remunerar com 10% numa ação de eficiência energética? Se o mercado está me dando dinheiro paradinho lá, está me dando 12%? Então essa é a taxa mínima de atratividade. Né? Tá? O VPL pode ser usado também para comparar dois investimentos distintos. Né? Então se é uma alternativa só, o valor presente tem que ser maior que zero. E se for para comparar duas, o Schiller A com o Schiller B, eu tenho um Schiller velho, eu tenho um Schiller A que é mais caro, mais eficiente, um Schiller B que é um pouco mais eficiente e mais barato. Você pode fazer também para comparar. E aí você compara o VPL do A com o B e o que der maior é o mais atrativo sob a ótica de VPL. A taxa interna de retorno é exatamente a taxa de juros que você vai obter do seu investimento lá na ação de eficiência energética. Né? E o que é a taxa interna de retorno? É a taxa de juros que vai zerar o VPL. Entenderam? Você não tem lá o valor presente líquido? A taxa de juros que zera o VPL é exatamente a taxa interna de retorno. É onde você empata, é o ponto de equilíbrio. E a taxa interna de retorno tem que ser maior que a sua taxa mínima de atratividade. Então a gente já falou de 2. Né? Calcula o VPL, é tanto. Calcula a TIR, é tanto. Aí você começa a ter base para tomar a decisão. O payback eu acho que é o mais conhecido, né? Todo mundo conhece o payback. Né? Ele é medido sempre em unidades de tempo. A grosso modo é o tempo que você demora para recuperar o teu investimento. Investir 10 mil num banco de capacitores, está me dando uma economia de 1.000 por mês, qual é o payback? 10 meses. Isso pensando no payback simples. Né? O payback simples não considera o valor do tempo. Ok? Qual é o melhor aqui? Ó? Tem aqui um investimento A, que foi investido 20 mil e me deu 10 durante 10 períodos de economia de 5. Então 20 dividido por 5, 4 anos. Investimento B, investiu 18 mil e me rendeu 4 períodos de economia de 6. 3 anos, qual é melhor? Será? Se for olhar só para o payback, sim. Mas se eu somar, olha só, esse aqui tem um período de vida útil de 10 anos, esse de 4. Né? Somando todas essas economias, eu tenho 50, enquanto aqui eu tenho 24. Então não dá para olhar só o payback. O payback ele tende a grande deficiência é não olhar para o horizonte de análise, período de vida útil da ação de eficiência energética. E normalmente, quando se fala de grandes investimentos, como por exemplo uma central de água gelada, uma troca de chiller e etc., a gente está falando de investimento de 15, 20 anos. Né? Então você tem que sempre considerar esse dinheiro no tempo. Tá? Só que na prática a gente não trabalha com payback simples, né? Que daqui a 10 anos R$1.000 não vale 1.000. Se eu trouxer a valor presente, hoje esses R$1.000 daqui a 20 anos, hoje vale muito menos, dependendo da taxa de juros. Então a gente trabalha sempre com o chamado payback descontado. O payback nada mais é do que o período em que essa linha aqui, que é o resultado, né? Zero, né? Zerou o valor do investimento. Payback simples 5 anos, aqui considerando uma taxa de juros qualquer, deu lá 7,6 anos. Então sempre tem que trabalhar com taxa de juros. E a taxa que a gente sempre considera é a taxa mínima de atratividade. Né? Que não cabe a você decidir. Né? Você tem que chegar para o mercado. Não é o mercado. Cada empresa tem o seu. Tem empresa que tem mais aversão a risco, prefere trabalhar com uma taxa mais conservadora. Tem empresa que já tem um perfil mais arrojado. Então, cada empresa, cabe ao decisor falar para você, olha, a taxa mínima de atratividade para eu pôr dinheiro nesse teu negócio aí que você quer fazer é tanto.
Tá? Então, uma coisa importante, né, o futuro é imprevisível, né? Sempre trabalhar com simulação de cenários, principalmente com decisões de longo prazo, né? Então, normalmente você trabalha com 3 cenários: o cenário base, que é como está hoje, você conservador, polar Selic, um cenário otimista e um pessimista, e aí você, o decisor que vai dizer qual direção ele quer seguir. Dá para a gente prever, a gente não consegue prever quanto vai ser o índice do aumento de energia do ano que vem. Imagina daqui a 15 anos. Então não cabe a nós, né? A nossa função aqui é puramente técnica e econométrica. Quem vai decidir por um perfil mais arrojado ou mais arriscado é o cara lá que paga a conta, o economista. O CEO que vai consultar o economista, vai fazer projeção, aí não sei, fala, vamos esperar a semana que vem, vamos ver como é que vai ser a eleição para a gente decidir se vai para lá ou se vai para cá. As incertezas são grandes, né? Olha só para ter uma ideia. Reajuste de energia de 2013 para frente aqui, ó. Menos 20% ali foi aquela canetada, né, artificial, depois disparou a energia. Menos 20%, zero, depois subiu 18%, 2,9%, 32% de reajuste. 15%, menos 8%, 4%. Então, cara, se alguém de fora vê isso aqui, o cara fala, não, isso aqui é coisa de maluco. Coisa de louco. Então, a gente não dá para fazer uma projeção de longo prazo sem você apresentar cenários para o decisor. Ó, agora é contigo. A gente fala também de multiplicidade de stakeholders, né? Sim, os atores. Mas você tem fatores políticos, macroeconômicos, tem questões de logística também, né? A nossa logística que impacta muito nos negócios. Até a questão sazonal, né? O clima aqui, nossa matriz prioritariamente é hidráulica, né? Você pega um período de regime hidrológico ruim, desfavorável, pouca chuva, o que vai acontecer para a tarifa? Vai lá para cima. Porque você tem que despachar as térmicas e no mix, no preço final da energia, você paga uma sobretaxa na forma de bandeira vermelha. Então, tudo isso é variável que a gente não controla, né? Mas a gente tem que apresentar cenários para quem vai tomar a decisão. E o que não falta aqui é ator, né? Stakeholders, para participar dessa novela. Tá? Então é sempre importante trabalhar com mais de um indicador e trabalhar com cenários. Tá? Aqui só um exemplo, tá, gente? Eu montei uma planilha de Excel, infelizmente acho que não acaba meio-dia isso. Meio-dia 10. Isso aqui eu tenho uma planilha, basicamente é colocar aqui, ó, os períodos, período 0, 1, 2, 3, 4, considerando a vida útil da ação de eficiência energética. Eu considerei aqui 15 anos. Não que o Chile vai durar 15, né? Mas é que daí para frente eu não tenho garantia que essa economia vai se manter, porque ele vai perdendo desempenho ao longo do tempo. Então eu considerei um horizonte de 15 anos. O investimento é 853 mil. É o preço do chiller mais a instalação e adequações. E aqui o valor da economia, né? A economia anual 142 mil, que é o que a gente viu lá, naquele exemplo. Então aqui, ó, você faz a fórmula para cá e arrasta para cá, utilizando essa célula como aquele T, que é o T do tempo, né? O período. Basta aplicar essa fórmula aqui, ó. Essa fórmula aqui. Tá, então, esse I é a taxa de juros, que você fixa uma célula lá em cima, simula para 3 cenários, e aqui o T é exatamente o número de períodos. E aí lá no final você soma tudo. Então aqui, o valor presente é esse aqui, ó. O que eu estou fazendo? Somando, ó, todos esses, aqui é o valor nominal, né, ó, economia de energia, e aqui é o valor reajustado com base a uma taxa de juros, né. Não, desculpa, que é a energia reajustada.
porque você tem que considerar também que a energia vai sofrer reajustes, né? Eu considerei aqui 8%. Esse ano foi 10% médio em São Paulo. E considerei uma taxa de juros de 12%. Né? Então, eu considerei que a energia vai sofrer um aumento e o valor das economias, né? Lá no ano 15, essa economia aqui atrás é de 142 mil, vale 82 mil, né? Trazido a valor presente. E aí, somando o valor do investimento com todos os valores das economias, eu tenho lá 760 mil de VPL. Então, sob essa ótica, é um investimento viável. Payback, o que é o payback? Aqui eu fui somando, fui abatendo o valor das economias no valor do investimento. O payback vai ser exatamente quando isso aqui virar de negativo para positivo. Então ocorre lá do 6º para o 7º ano. Praticamente no ano 6 eu terminei de pagar o investimento, mas esse investimento ainda vai se perdurar por mais algum tempo, 15 anos. E a taxa interna de retorno, eu tenho duas opções. Ou vou chutando valores aqui, vou alterando até chegar a zero, o VPL. Ou o Excel tem uma ferramenta chamada Atingir Meta, alguém já viu? Você clica aqui, né, o que você quer buscar? A taxa de juros? Então clica nesta célula, e vai lá e clica em ferramentas, Atingir Meta. Aí você coloca lá, qual é a meta que você quer buscar? Você coloca 0. Variando qual célula? Ou melhor, 0 aqui, né, o VPL, tem que zerar o VPL. Variando que célula? A taxa de juros. Então ele vai simulando números aqui até atingir a meta 0 aqui. E esse valor da taxa que aparece lá é a taxa interna de retorno, que aqui deu 23,62%. Então, aparentemente, dentro desse cenário, esse investimento está bem viável, né? VPL bem positivo, 23% de taxa de retorno, quando a minha taxa de desconto, né, minha TMA é 12%, e o payback lá pelo 6º ano. Eu investi. Ok? E por fim, para a gente acabar, né, de fazer meio correndo aí, o horário acabou ficando meio apertado, então, manutenção, essencial para a manutenção dos níveis de desempenho, fundamental para o aumento de disponibilidade, né? Não é só a parte financeira, né? O que significa disponibilidade? Disponibilidade para um edifício de escritórios, por exemplo, para conforto, eu estou falando de perda de conforto térmico. Agora, se eu estou falando de um data center, a quebra de um equipamento de ar-condicionado pode derrubar meu CPD. Pode parar a operação de um banco. Imprescindíveis para a redução de custos energéticos, né? Manutenção dos níveis de desempenho, e necessário para atingir vida útil de projeto. O que é vida útil de projeto? Isso aqui mostra muito bem a importância da manutenção. Está no anexo C da NBR 15575, que trata de desempenho de edificações. O que mostra isso aqui? Todo o equipamento, todo o componente vai perdendo desempenho ao longo do tempo. Certo ou não? Nós também, né? Vamos perdendo. Para que servem as intervenções de manutenção? Representado aqui por esses dentes aqui. Não é uma tentativa de restabelecer a condição original de desempenho daquele equipamento? Nunca vai ser. Eu sempre vou olhando no horizonte de longo prazo, eu sempre vou ter uma perda sensível de desempenho até que atinja um desempenho mínimo no qual você acha que não vale mais a pena operar aquele equipamento e sim fazer uma troca. Não fossem as intervenções de manutenção, olha só quando é que ia ocorrer essa queda de desempenho atingindo o valor mínimo. Aqui, Então, este período de sobrevida é atingido exatamente por conta das intervenções de manutenção. Isso é chamada vida útil de projeto, que é a vida útil considerando a execução das atividades de manutenção. Tem gente que compra lá um equipamento qualquer, instala lá no prédio e fala assim, eu não vou contratar manutenção preventiva porque está na garantia. Está certo isso? Está errado, né? Até porque é igual o carro. Não faça a revisão do carro e vá lá pleitear uma garantia para ver se vai ter. Então, é importante para atingir a vida útil de projeto.
Então, só alguns cuidados, né, especialmente para equipamentos de grande porte, como o chiller, com condensação a água, o item mais crítico é o condensador, que é onde está o trocador de calor. Né? Ter incrustação lá ou deposição de sujeira significa piora na troca de calor, que vai representar ineficiência e aumento do consumo de energia. Atendimento às rotinas de manutenção, né, tanto quanto as rotinas em si, quanto a frequência de execução. Onde é que está isso? Principalmente informações do fabricante e também questões legais que vão além disso, como o PMOC. O próprio PMOC já te dá lá um plano de manutenção com as intervenções que você tem que realizar. Então, outros cuidados, né, assim como o vapor, tubulação de água gelada em sistemas de grande porte para prédios, tem um isolamento térmico, tem que estar sempre íntegro. Também dos dutos de insuflamento, né? Você tem uma rede de dutos que muitas vezes ocorre perda de temperatura exatamente por falta de insuflamento, assim como também a rede frigorígena no caso de splits. Né? Também atenção a vazamentos, né? Correção de vazamentos. Correção de fator de potência, sempre corrigir fator de potência para no mínimo 0,92, para não pagar multa por reativo, e respeito à carga térmica de projeto e também adequação de layout. Ar-condicionado é uma ciência das mais complexas, né, especialmente para conforto. Né. Às vezes o pessoal vai lá, faz a implantação e gelou, tá bom. Não é assim. Você tem que fazer o balanceamento, você tem que respeitar a carga térmica de projeto. Às vezes o projeto previa uma ocupação de 7 metros quadrados por pessoa, aí o cara coloca lá um call center, que é o caos. Que é um monte de bezinha desse tamanhozinho, todo mundo encolhidinho, 5 metros quadrados por pessoa. O projeto não atende mais. Eu vou ter problemas de ineficiência, de não atendimento a requisitos, inclusive de PMOC, de RE9 de Anvisa. Então, respeitar a carga térmica e qualquer adequação de layout, você tem que passar por um recálculo e por um novo balanceamento das cargas térmicas, das vazões, de água gelada, de insuflamento, de retorno, de tomada de ar externo, etc. Então, tudo isso é importante para a garantia lá do desempenho conforme previsto no projeto. E acompanhar, né, gente? Lembra que a gente falou lá do quilowatt por TR? Instalar sensoriamento? Eu consigo fazer um gráfico de acompanhamento. Se eu estou vendo lá uma linha de tendência que está apontando isso para cima, obviamente eu tenho algum problema que mereça alguma intervenção, talvez uma limpeza do condensador do chiller. Então tem alguma intervenção que tem que ser feita. Mesma coisa o consumo de água da torre, né? Também tem lá alguma ineficiência. Ufa! Acho que cumpri quase que fielmente o horário. Pessoal, dúvidas? Agora é a hora da prova? Prova? Podemos aplicar a prova? Não é dúvidas, aí dívidas. Deixa eu colocar aqui. Bom, gente, então... Posso aqui? Pode. Agradeço aí a paciência. Fantástico. Acho que Ó, o pessoal, bate-papo foi apareceu no outro. Não é um curso, né? É uma troca de experiências. Né? Aqui é um bate-papo. Já deu uma boa norte para quem está pensando em atuar. É um campo de trabalho que pouca gente que... Eu vou contar uma historinha quando eu trabalhava, que eu passei rapidamente porque ele estava atrasado. Não sei se alguém aqui já ouviu falar da Cushman Wakefield. Um dos grandes players da área de property, operação de empreendimentos. Junto com a JLL, a CB Richard Ellis e a Cushman Wakefield. Eu era gerente de operações da conta do Santander, responsável pela manutenção e operação dos prédios do Santander, não agências. Eram 11 prédios e 2 CPDs. São Paulo, Rio de Janeiro... Então, o contato? Quer pôr o meu lá? Pode pôr o meu. São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. 11 prédios e 2 CPDs. Eu tinha 150 funcionários diretos da Cushman. Entre eletrotécnicos, a gente tinha os prédios Haroldo, LNS.
Isso, @gmail.com. Entre os prédios administrativos, que era operação em horário comercial, e os prédios de missão crítica, então data center, missão crítica tinha operação 24/7. 150 funcionários. E eu nunca, nos 3 anos que estive à frente dessa operação, consegui estar com o meu quadro completo. Sabe qual profissional que mais faltava? Mecânico de refrigeração. E a gente tinha especialistas também, engenheiro, tinha um cara só para ar-condicionado. Não conseguia contratar. Ligava para o RH e falava: Sueli, estou precisando de 3 mecânicos aqui, um para o prédio da Paulista, um para o prédio do Casa 1, um para o Casa 3. Ela falou: se você me pedisse um astronauta, e olha que isso antes não falha pontos, hein? Que hoje a gente já tem um no Brasil. Ela falou: se você me pedisse um astronauta, amanhã eu te arrumava um. Bora mecânico. E aí eu falava, eu brincava, eu lá não trabalhava com manutenção. Eu trabalhava com formação, olha só, já na época, hein, Sérgio? Já com formação de pessoas. Buscava o pessoal do Senai, recém-formado, o cara vinha, aprendia a trabalhar, quando ficava bom, o que fazia? E virar instalador. Pessoal, engenheiro tem que trabalhar com o que é complexo. Trabalhar com aquilo que é facinho, o técnico faz. Tem que trabalhar com o que é complexo, é uma coisa que não dá para o técnico fazer. Bom, a gente só O que é complexo, Sérgio, que tem campo. Você tem que ver onde é que tem trabalho. Essa parte de ar-condicionado. Tem muito, muito. O pessoal não vai porque é boca quente, né? Dimensionar, fazer direitinho. Pô, tem pouca gente que faz direito. Tem pouca gente que faz e pouca gente que faz direito. Sim. Tem um monte de emendador de tubo por aí que faz. O cara que fez Senai, aprendeu a instalar um split, sai falando que abre uma empresa de instalação e acha que é uma empresa de ar-condicionado. Você tem que vender o negócio pelo benefício e pela grana da coisa aí. Quanto que o cara vai economizar por conta de um projeto feito direito, ou de um Zé que vai fazer o projeto lá. Engenheiro não aprendeu a valorizar o trabalho. A gente é uma droga nisso. O médico valoriza muito bem, o advogado nem põe preço, né? E a gente fala: não, é facinho, beleza. Não, tem que fazer direito e mostrar onde o cara vai ganhar. Para a hora que chegar o técnico lá, falar: ó, a diferença, ó, quanto que eu vou deixar de gastar com a instalação. Precisa dar subsídio para quem vai tomar a decisão. É mostrar que que o teu trabalho não tem preço, tem valor. O trabalho é fácil. Cara, pra gente que tem o conhecimento técnico é fácil. Claro que é fácil. Para o leigo, eles, cara, não vai ter dor de cabeça. Claro que é fácil. Vai fazer um curso de engenharia. Você leva 5 anos no mínimo para se tornar engenheiro da noite pro dia. Depois que tá feito. Ainda mais na FEI, né? Ainda mais na FEI, né? Sim. Sou feiano também. Sobrevivente. Qualquer lugar, cara. Deixa eu fazer um comentário. Eu sempre trabalhei na minha vida profissional com indicadores. Eu acho que indicadores, como o nome já diz, ele te indica um problema, te indica se está bem. Acho que tem que usar isso aí. Vocês dois colocaram perfeitamente. Eu acho que assim, a minha dúvida é onde é que, por exemplo, a questão do PMOC, que é uma coisa que eu acho que muitos de nós aqui estão interessados, que fizemos, que o engenheiro faz o projeto, o laudo, sei lá, uma coisa desse tipo. Acho que era uma coisa que a gente podia inserir nessa questão do PMOC, seria os indicadores de como é que o sistema que eu estou fazendo no PMOC está sendo desenvolvido, se ele está com um indicador bom ou está com um indicador ruim, para mostrar para o proprietário, alguma coisa desse tipo, que ele tem que tomar alguma atitude um pouco melhor ou não, ou que está bom, certo? E aí talvez até propor uma troca, colocar um X, melhorar alguma coisa desse tipo. Ou talvez mudar a máquina melhor. Sim. Só veja assim, a gente tem que separar um pouco indicadores energéticos, que é o que a gente colocou, que está ligado a desempenho e quanto isso vai custar, e indicadores de manutenção. Eu trabalhei a minha vida inteira com manutenção predial. Existem indicadores específicos para manutenção. E um para o PMOC, por exemplo, que basicamente está falando de manutenção preventiva, né? Percentual das preventivas emitidas, as realizadas dividido pelo total de emitidas, ou seja, das preventivas que foram planejadas para fazer dentro daquele mês, quantas foram executadas, qual tem que ser a média.
100%, nunca chega. 89%. Então. Mas para o PMOC você pode sim criar indicadores específicos de atendimento às rotinas de manutenção. Mas eu acho que tem muito indicador que vocês mostraram aí que tu consegue usar, como consumo de energia, Pode. por exemplo, sei lá, transmissão de calor, sei lá, o custo. Por exemplo, um ar-condicionado sem manutenção no filtro vai gastar muito mais energia do que um filtro limpo. Sim, claro. Você tá, o filtro saturado você tem uma perda de carga. Claro, vai gastar mais energia para mandar uma quantidade de ar, beleza, né? Mas são Certificado vai pro e-mail, É por isso que eu coloquei lá, certificado vai pro e-mail? só para eu coloquei lá aqui na questão da importância do cumprimento das rotinas de manutenção dentro da frequência definida pelo responsável técnico que elaborou o PMOC. Se vocês olharem lá no PMOC, não tem frequência definida. O PMOC não tem nada. Tem lá algumas rotinas, mas está em branco. E por que está em branco? E tem que estar em branco, gente. Com que frequência você tem que fazer a troca de um filtro de um fan coil? Depende. Depende do ambiente que é, né? Eu sou Você administrador predial, eu já fiz essa pergunta umas 20 vezes. não, Ninguém fala. depende. Fala assim, com tal prazo. Ninguém Depende. estabelece. Se você está, por exemplo, num prédio, no escritório lá na Serra da Cantareira, no meio da floresta, ar limpo, talvez com 2 meses, 3 meses, você está aqui na Paulista, na Marginal Tietê, cheio de caminhão. Talvez com menos de um mês você tem o filtro tá saturado. Tá? Existem inclusive formas, usando de novo a eficiência 4.0, IoT, automação. Os sistemas mais modernos de fan coil, por exemplo, ele tem que ter um sistema de automação que ele trabalha com vazão variável, variador de frequência, caixa de volume de ar variável. Então, na automação, você já coloca um sensor de filtro sujo. O que é isso aí? Como é que a gente detecta o filtro sujo? Diferencial de pressão. Diferencial de pressão. Você coloca um medidor de pressão diferencial, uma montante e uma jusante. Quando você tiver uma perda de carga X, que se eu não me engano é 0,4 Pascal, ele vai lá e dá um alarme. Então aparece um pop-up lá no supervisório do gestor predial dizendo que tem que abrir uma ordem de serviço para troca de filtro. Até isso é possível. Vou falar um negócio rapidinho, contar a história rapidinho para vocês. Tudo é possível, gente. Tudo. Tendo dinheiro, faço o que O Haroldo ainda não sabe, mas no futuro, em breve, eu vou convidá-lo. Dois motivadores. Aí responde parcialmente ao seu questionamento. Eu estava tem um amigo que ele é reitor numa universidade no Centro-Oeste, e lá, ar-condicionado, da hora que chegou, aliás, antes, ele liga antes e fica depois. Então aquele negócio fica ligado lá praticamente 18 horas por período aí. E tem muita sala. E aí ele tem lá o pessoal residente que faz a manutenção do ar-condicionado, o sistema das salas de aula. Tudo, né? Na sala de aula. E aí eu fui em uma sala e percebi que ali não estava legal aquela sala. Não estava bacana. Fui na do lado, a do lado estava boa. Falei, qual é a lógica? Eu perguntei qual é a lógica. Ele usa o cidadão aqui que faz a manutenção, ele vai indo numa escala. Então é uma sala depois da outra. Que ele não é na cabeça. Mas que é uma sala que não está atendida, mesmo tendo sido feita a manutenção. Por algum motivo, aqueles equipamentos estão funcionando direito. Só que ele precisa rodar todo mundo até voltar para aquele sistema. E aquilo ia ficar funcionando de forma ineficiente durante esse período. Passou esse negócio, aí veio a resolução 101, eu era coordenador da Câmara aqui, depois fui, acho que na época, era coordenador da Nacional. Eu não sou mecânico, né? Então isso não é minha área. E aqui no CREA São Paulo, a nossa parte do PMOC, fui eu que redigi exatamente para não ter conflito de interesse. Fui na legislação, a gente discutiu como a gente trata do negócio aqui. Aí apareceu aquilo, acabei me envolvendo, mas fiquei com na cabeça, falei, o pessoal está brigando, reclamando dos técnicos, tudo bem, tem a parte aí mas vamos pensar na prática. O PMOC tem que ser encarado, do ponto de vista, como a gente trabalhou aqui em São Paulo, como um projeto. Então eu vou olhar para aquele negócio como um projeto. Se é como um projeto, eu vou fazer uma coisa ali
que só o engenheiro tem capacidade para fazer. Porque se o técnico faz, e eu não vou conseguir brigar com o técnico, eu não vou fazer a parte do técnico melhor do que o engenheiro. Juntou essas duas coisas aí tem um colega nosso que vai fazer o doutorado, o Ivan, e a ideia é exatamente essa. Pegar esses parâmetros, trazer isso para dentro do ambiente de pesquisa. Eu vou pesquisar exatamente para achar uma forma daquela sala, ela avisar, ela falar, ó, esta sala que não está na hora dela fazer a manutenção, essa precisa ser olhada e não a outra que está do lado. E aí a ideia é estabelecer procedimentos e aí trabalhar junto com o PMOC na ideia de estabelecer um plano, alguma coisa, para que a gente possa usar isso no mercado, mas com parâmetro de eficiência. Exatamente isso, trazer a manutenção para a eficiência. Aí eu passo a ter um produto de engenharia e não um produto de manutenção. Você vai fazer a manutenção que não precisa. Que era o que estava acontecendo lá. A Vai sala fazer o que ruim, não precisa e eventualmente um local que precisa passou Fica sem fazer. Eu acho que nessa questão do colega colocou os indicadores, né? Então, eu colocaria mais indicadores, talvez aí que nós como CREA, em cima dessa ação, que ia ser estudado. Nós temos gasto energético, que é um projeto. Nós temos a questão da manutenção, que é um projeto, e tem a parte sanitária. Sim. Ou seja, assim, nós temos a resolução número 9 da Anvisa, né? Que ela é muito, sabe? Ela precisa ser aproximado, o CREA e a Anvisa, para você preocupar realmente com a parte da eficiência, né? Eficiência de qualidade do ar, que é aí, e energético, fazendo todos esses links, por quê? Porque o cara tomar a decisão, o cara vai fazer assim, gasto menos, economizo na manutenção, mas aonde um fator que a gente não se mede é a questão a qualidade de vida, né? Ou seja, aqueles parâmetros que é saúde, isso a gente não vende isso como um produto que é o PMOC que vem bem. Você pega a grande, essa escola, por exemplo, e aí a gente acha vários lugares. Onde deveria ter um sistema de ar-condicionado, é um montão de split na sala de aula. É um gelador, não tem troca, não tem renovação. O Osnir está aí, ele vai apresentar ele vai dar um mini curso, é hoje ou é amanhã, não é? Amanhã. Então, vale a pena assistir, porque ele bolou uma traquitana lá para fazer. E aquilo é engenharia. Olhou, viu o problema está ali, eu não vou brigar com o treco, eu vou oferecer uma solução. E é essas coisas que a gente tem expertise para fazer que realmente agrega o valor. Vou dar de rei do camarote aqui, ó. Agrega valor na coisa ali, ó, que você vai ofertar. E aí você sensibiliza quem vai pagar por isso, porque vai ver um retorno específico do negócio. Mas infelizmente, além disso, nós temos assim, o povo, a cultura brasileira é que a gente só faz aquilo que é obrigado por lei. A gente sabe que quebra. E mais ou menos. Mais ou menos. Então, isso é a importância, a gente vem tratando isso lá no Sul também assim. Nós precisamos se aproximar, né, da Anvisa, a gente fazer um termo de cooperação, porque eles precisam, os técnicos precisam de treinamento, a gente tem que trazer a luz da engenharia. O PMOC virou papel. Não, o PMOC, hoje o PMOC, o cara preenche aquela tabelinha lá, relação diária, e achou que está feito PMOC. E isso não é PMOC. 222. O problema é assim, você falou que o problema é que todo mundo só pensa em atender a lei, e às vezes nem isso. O grande problema é que a manutenção, ela sempre foi encarada aqui no Brasil, especialmente na área de manutenção predial. Trabalhei minha vida inteira com manutenção predial, que é diferente da indústria. A indústria inverte que parou uma máquina, parou a produção, perde lucro. Prédio muitas vezes não. Então sempre foi visto a linha de despesa manutenção como uma rubrica simplesmente de custo. Nunca se olhou para isso como um investimento, como estratégico para manutenção do patrimônio, manutenção de questões sanitárias, de qualidade de vida. Nunca se olhou. Claro, a máquina quebra, eu tenho que consertar porque minha linha parou. Cara, se meu funcionário adoecer, não tem problema, cara. Tem um monte na fila aqui querendo vários. É isso. Com exceção, no Santander, né, o banco é diferente. Principalmente a agência. Mas é expertise, aí tu tem funcionário altamente qualificado que te dá um retorno. Eles vão lá,
liga para o sindicato, ó, a temperatura aqui está fora do... está infringindo o NR17. Direção da lei. RE9 da Anvisa. O sindicato, 2 horas depois, está lá e fecha a agência. Aí tu tens um forte indicador, né? Pois é. Pessoal, legal, boa. O contato está aí. Que é coisa grita. Na semana que vem a gente vai falar.